aqui no nosso quadro Constelação Responde. E a pergunta hoje é: trabalho em equipe, por que que eu não consigo me adaptar? E talvez você seja aquela pessoa que fale assim: Flávia, eu sei que trabalho em equipe é importante, que é uma das competências mais procuradas, principalmente dentro do mundo corporativo, mas quando a gente fala em empreendedorismo, sabemos, né, que é importante essa questão do relacionamento, que as sociedades aí, elas ajudam muito no processo de crescimento nas empresas. Mas e aí, por que que é tão difícil para algumas pessoas, mesmo sabendo da importância, o trabalhar em equipe? Bora então entender um pouquinho mais disso? E olha só, eu trouxe aqui, até anotei, ó, uma pesquisa que foi feita pelo Instituto Gallup em 2023 sobre times de alta performance, equipes de alta performance. E aí, o que que eles trouxeram? Que existem três pontos comuns em equipes de alto desempenho. O primeiro deles é que essa equipe tem um objetivo claro. Então, todo mundo ali tem um o né? Um propósito muito claro do que querem alcançar. O segundo é que é uma equipe que recebe um coaching frequente, ou seja, são questionados de forma que pensam no seu desenvolvimento. E são equipes que têm reconhecimento mútuo e atuam baseados em seus pontos fortes. Ou seja, as equipes ela ali, ó, se reconhecem e entendem que são pessoas diferentes, que cada um ali tem os seus pontos fortes e valorizam isso. Então percebam aí, ó, o que embasa, segundo o instituto que é super renomado como o Gallup, equipes que são de alto desempenho. Mas ok, Flávio, eu entendo, nem precisa trazer uma pesquisa, porque eu sei que é importante trabalhar em equipe, mas tenho muita dificuldade. Então vamos pegar aqui a luz da constelação para entender por que que é tão difícil para algumas pessoas se adaptar. E quando eu falo algumas pessoas, ó, eu me coloco aí nesse meio e antigamente era mais difícil ainda. Eu sofria para trabalhar em equipe. Eu era aquela pessoa, gente, que em trabalhos de faculdade, isso desde criança, lá no colégio, tá? Mas aí fui para a faculdade no MBA, gente. No MBA eu já era mais velhinha, tá? Eu ficava procurando aquelas pessoas que não eram comprometidas, que não tinham muito tempo para fazer os trabalhos em grupo. Eu procurava fazer os trabalhos com elas para eu poder fazer do meu jeito e só colocar o nome delas. Eu era aquela que adorava colocar o nome do trabalho dos coleguinhas que não queriam fazer nada. Mas, né, com muito feedback, esses feedbacks começaram na minha vida lá no mundo corporativo, e hoje eu sei o quanto eu poderia ter crescido mais lá se eu tivesse aprendido, me desenvolvido mais nessa questão do trabalho em equipe. E depois, no empreendedorismo, meu Deus do céu, como no começo eu sofri mais, vamos dizer assim, eu poderia ter tido resultados melhores se logo cedo eu soubesse assim trabalhar melhor em equipe. Mas Flávia, você não foi abrir empresa sozinha? Bom, primeiro que quando eu abri minha empresa, meu marido era meu sócio, então não era sozinha, tinha ali uma sociedade com ele. Segundo que depois, conforme os trabalhos foram crescendo, eu precisei contratar pessoas, então formar ali meu time. E ali já era uma equipe sendo formada e que tinha uma liderança minha, mas era um time que nós fazemos parte. E também foi bem desafiador. E só quando eu entendi ali, comecei a me trabalhar exatamente esses pontos da constelação que eu vou falar para vocês, é que eu fiquei assim, vamos dizer, apta para ter, por exemplo, uma sociedade que fluiu, que é a sociedade que eu tenho hoje com o Nando e com a Dani. Então, nos últimos 4 anos, eu trabalho com eles nesse formato aí de sociedade. Começamos sócios em um projeto, depois expandimos para outros projetos até ficarmos sócios na empresa como um todo. Mas eu percebo, olhando para trás, isso não foi pensado, tá? Não foi uma coisa assim, eu vou me preparar para ter sócios, não. Mas hoje eu percebo que toda a minha trajetória de desenvolvimento pessoal
ela contribuiu para que eu entendesse desses princípios que eu vou trazer agora para vocês, para que quando eu tivesse a oportunidade, como eu tive, de uma boa sociedade, essa sociedade ser fluida como é hoje. Antes, se essa sociedade, essa oportunidade que foi incrível para a minha vida, tanto em termos pessoais, porque eu pude trabalhar com mais leveza, porque aquelas atividades que eu não sou boa, que não é o meu ponto forte, eu tenho hoje com os meus sócios, e também ter ali uma partilha, pensar juntos, tudo isso que essa força que uma sociedade traz, eu teria perdido essa oportunidade, eu não ia saber aproveitar se eu não tivesse me desenvolvido como pessoa nesses pontos que eu vou trazer aqui para vocês. Eu não estava preparada para isso antes. Mas tá, Flávia, quais pontos são esses? Ó, pensando nas leis sistêmicas, né, na constelação, tem três travas que impedem a gente de trabalhar em equipe de uma forma fluida. A primeira trava é relacionada à lei do pertencimento. Então, quando a pessoa não se sente parte, ela, quando vai trabalhar em equipe, ela também repete esse padrão de não se sentir parte. Então, vou trazer aqui um exemplo, tá? Se a pessoa já vem da vida pessoal dela, porque ó, tudo começa na vida pessoal. No trabalho, nós temos a tendência de repetir o padrão do que acontece na nossa vida pessoal. A vida pessoal vem antes, porque a gente não nasce trabalhando, né? Primeiro a gente nasce e temos ali a nossa vida pessoal como criança, vamos crescendo, adolescentes e tal. Então, se eu cresço com um sentimento que eu não pertenço, sabe quando você se sente ali muito diferente da sua família, mas é um diferente, não é aquele diferente assim, ok, sou diferente, tá tudo bem, porque tá tudo bem ser diferente, né? Tá tudo bem fazer um pouquinho diferente. Mas é quando você se sente aquela diferente e excluída por isso. Quando você sente que você não é igual aos seus, e esses seus têm uma relação muito forte com a nossa família. Então, quando a gente sente esse não pertencimento, a tendência é que se eu não me sinto pertencendo ao meu lugar mais seguro, que é a minha família, quando eu vou para outros ambientes, como por exemplo o trabalho, eu vou repetir essa sensação, esse sentimento de não pertencimento. Eu começo a projetar nas minhas relações profissionais que as pessoas estão me excluindo, que estão me evitando, que não gostam de mim, que marcam o happy hour e não me convidam. E isso, mas só isso acontece, isso não é um fato, eu não estou viajando aqui, isso acontece. Pode sim, pode acontecer, só que acontece porque é uma resposta a um comportamento que você tem. Então é como se fosse assim, uma via de mão dupla, né? Você se comporta como uma pessoa excluída, logo as pessoas te excluem. Por isso, se você não olha para onde está esse pertencimento e essa falta de pertencimento, e a pergunta que eu te faço é: se você se sente não pertencendo ao time de trabalho que você está hoje, você sente que você não faz parte dessa equipe, pense o seguinte, responda o seguinte: em que lugar você já se sentiu assim antes? Quando foi a primeira vez que você se sentiu não pertencendo? E se você fizer um exercício assim, olhando bem para o seu coração, você vai perceber que essa sensação, ela ocorreu a primeira vez, não foi na sua vida profissional, foi lá atrás, em algum momento na sua infância, alguma relação com a família, na escola, e aí talvez isso trouxe para você uma marca. E isso pode acontecer, gente, com todos nós, até porque a infância é, né, um lugar de muito aprendizado. E só que nem todo mundo interpreta dessa forma, nem todo mundo carrega isso como uma marca. Pode ser que tenha alguém que teve uma exclusão lá na escola, mas não levou isso como uma marca para a vida, e outros sim. Então tudo vai depender de como você lidou com essa frustração, com essa sensação na sua vida. Um outro ponto, uma outra trava, está relacionada à hierarquia. Todo grupo, gente, ele tem uma hierarquia.
ele tem tanto uma hierarquia de gestão, vamos dizer assim, tem um líder que rege aquele grupo, como também tem uma ordem de quem chegou primeiro no grupo. A maior parte dos grupos, nem todo mundo chega ao mesmo tempo. Então, tem quem chegou primeiro, depois, tal. Tem uma ordem de experiência, tempo de casa, vivência ali na situação. Então, tem algumas ordens dentro de um grupo. E cada pessoa tem o seu lugar. Só que se eu sou uma pessoa que eu sempre tive dificuldade de respeitar a hierarquia, então na minha casa eu tive uma dificuldade de respeitar a liderança dos meus pais. Desde pequena eu era aquela que respondia para o pai, respondia para a mãe, não fazia ali o que a mãe mandava. Fui para a escola, era aquela criança respondona que peitava os professores e tal. Eu era essa criança que peitava os professores e tal. Tô rindo, gente, tô rindo para não chorar, tá? Mas foi um trabalho de autoconhecimento muito grande sobre esse ponto da hierarquia. Se você sempre teve questões com hierarquia, respeitar figuras de autoridade, você vai chegar no mundo do trabalho e você vai ter dificuldade também. Seja no corporativo, onde você tem a gestão ali de um chefe, tem os colegas de trabalho, ou seja até no empreendedorismo, porque você tem sócios. Aí, às vezes, é uma estrutura societária que todos ali têm o mesmo poder, vamos dizer, na sociedade. Tem algumas estruturas que talvez tenha um sócio que tem uma participação maior que a sua, que veio antes. Mas você não consegue olhar para isso. Você está sempre querendo como se fosse competir, questionando as lideranças, saindo do seu lugar. E talvez você já venha me questionar, né? Falar assim, ué, Flávia, mas não pode questionar, não pode perguntar? É de que lugar você faz isso? Você faz de um lugar de uma pessoa que realmente quer agregar, quer crescer, quer se desenvolver, quer contribuir com o objetivo comum, como a gente viu lá da pesquisa do Instituto Gallup, né? Então, que equipes de alta performance têm um objetivo comum. Então, eu vou questionar, porque eu entendo que esse questionamento vai nos ajudar, é importante para o objetivo que o grupo tem, ou eu quero questionar porque eu quero ser importante? Porque sempre essa pergunta que você tem que se fazer, né? Eu estou querendo nesse grupo resolver ou eu quero ser importante? Eu quero nesse grupo que a gente alcance o objetivo do grupo ou eu quero ser importante? Faça sempre essa reflexão. E aí também procure se observar. Você era aquela pessoa igual a Flavinha aqui, que sempre foi durona ali com os pais, questionadora com os professores? Então, precisa trabalhar isso, o respeito à hierarquia. E um terceiro ponto, uma terceira trava, está conectada ao equilíbrio entre dar e receber. Todas as nossas relações, elas acontecem num equilíbrio de troca. Se dentro de um time, dentro de uma equipe, você sente que você é a pessoa que mais dá, que mais entrega, que mais faz e que tem gente encostando em você ou que você não tem um reconhecimento justo, o time fica fraco. Ao mesmo tempo, se você é a pessoa tomadora, a pessoa que se encosta nos outros, que entrega menos para o grupo, para aquele objetivo ali do time, também isso enfraquece. O time fica ali descompensado. Tá? E você aí vai bater no pertencimento, porque ó, é muito doido isso, gente, mas quando você sente que num grupo que você faz parte, você é a que entrega menos, é como se inconscientemente, isso pode até acontecer consciente, tá? Mas na maioria das vezes é inconsciente. Você se sente menor e aí você quer sair. Você fala assim: ah, não, eu tô entregando menos, eu não quero fazer parte, porque a minha entrega é menor. Aquilo começa a te incomodar. Então, numa equipe, qual que é o seu lugar ali nessa questão da troca? É ter o equilíbrio. Você sente que você dá e recebe daquele time em equilíbrio. Então, o seu incômodo em trabalhar em equipe passa por um desses três pontos, tá? Passa ou por uma questão que você se sente excluída, não pertencendo,
ou por uma dificuldade de respeitar a hierarquia, ou por não conseguir estabelecer esse equilíbrio de troca. Porque, ó, para prestar atenção. Se não tiver problema em um desses três pontos, por que você não trabalharia em equipe bem? Né? Não teria. Gente, é só olhar. Todos os problemas que você já viveu trabalhando em equipe, todos vão ter passado por um desses pontos, ou pelos três. Não tem jeito. É só tirar essas três travas, né? Você conseguir se sentir pertencendo ali àquele time, ficar no seu lugar, né? Respeitando ali todas as hierarquias existentes no grupo e ter um equilíbrio de troca que vai ser fluido. Não tem como não ser assim. E tem uma outra pesquisa que é da London Business School, que é de 2025, bem mais recente, né, bem atual, que também fala sobre equipes de alta performance, que elas se diferenciam quando tem um propósito inspirador, ou seja, objetivo comum, aquele porquê em comum, tem uma cooperação verdadeira. Olha o equilíbrio de troca aí, ó. Cooperação e a diversidade é valorizada. Então, eu aceito o outro, eu vejo o outro, né? Eu acolho o outro como ele quer, como ele é. E eu respeito, né, as diferenças dele e entendo que as nossas diferenças, elas contribuem para o crescimento do grupo. Então percebam que o que nós estamos falando aqui, né, as grandes instituições, quando vão para a prática, vão para o campo de trabalho observar as equipes de alta performance, é o que elas vão encontrar como resultado. E equipes de alta performance são compostas por profissionais de alta performance. E é isso que você quer ser. Você quer ser um profissional de alta performance. E para poder influenciar o meio também que você faz parte. Então, o meu convite aqui para você é para levar isso para a prática. Flávia, como é que eu levo isso para a prática? É você observar. Observar. Você sente uma dificuldade em trabalhar em equipe? Observe esses três pontos. Como é que eles estão em você? Você sente ali o quê? Você sente que você não pertence, que está havendo uma exclusão, você está se sentindo rejeitado, ou tem alguma questão com a hierarquia? O equilíbrio de troca, como é que tá? Faça uma observação, faz aí um autodiagnóstico. E com certeza você vai entender onde é que está a causa raiz. Aí, Flávia, identifiquei que, poxa, como igual, vamos supor, né, que seu caso seja igual ao meu. Desde criança eu tenho essa dificuldade de respeitar a hierarquia. Poxa, você trouxe isso para a consciência. Agora é uma escolha fazer diferente. Né? Você não precisa continuar repetindo esse padrão. Pô, entendo que tem uma hierarquia a seguir e eu vou agora praticar. É claro que você vai de hoje para amanhã já mudar tudo? Não, porque tem um hábito aí instalado, né? Você tem um hábito há sei lá quantos anos você tem, mas você tem um hábito já de anos tendo esse padrão de questionamentos não pertinentes tal. Então é começar agora a construir um novo hábito, o hábito de um profissional que sabe o seu lugar dentro de um time. Porque não preciso nem falar aqui, né? Você não vai crescer na carreira sozinho. Não preciso nem falar. Então, sim, você sempre vai estar dentro de uma equipe, de um time, né? Então, é melhor lidar com isso, aprender a lidar com isso numa boa, né? Senão, isso vai ficar travando aí a sua vida profissional. Se fez sentido para você esse vídeo, eu quero humildemente aqui no meu humilde lugar de pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube, se inscreve, porque isso ajuda muito aqui no meu propósito, né? Se você puder fazer esse equilíbrio de troca, ajuda demais. E um beijo grande, te agradeço por assistir essa aula e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!